2 de maio, primeiro dia da Bolsa Nacional, segundo dos Estados Unidos, e pelo menos hoje a Bolsa dos Estados Unidos está assim. O tema que tem levado a esta queda é a deterioração das economias e pouco mais. Os bancos regionais têm andado a apresentar resultados e basicamente têm afundado. Caso curioso, a Sophie apresentou resultados até bastante robustos e bons, acima das expectativas, e desde o máximo que fez no dia, começou positiva, 6%, algo assim, até ao mínimo de hoje já vai com 30% de queda. As coisas não estão fáceis. Vamos ver o que é que nos reserva os próximos dias. Não se esqueçam, quarta-feira temos definição das taxas de juros e vamos começar a ver as reações. Quanto à Bolsa Nacional, fazer aqui um refresh e o zoom do costume. BCP seguiu a linha do que o resto da banca, creio que fez. Eu por acaso não vi como é que está o Bank of America e afins, apesar que nós temos aqui o mapa e é fácil ver. É tudo negativo e com fortes quedas. A grande questão é esta. Os bancos regionais, a queda começou por causa de... Na realidade foi só um banco que financeiramente estava saudável. A realidade é essa. Financeiramente estava saudável. Aquilo que veio trazer os problemas ao de cima foi a corrida aos depósitos. Ou seja, os clientes todos começaram a levantar dinheiro. E é isso que se começa a ver na maioria das apresentações de resultados dos bancos regionais, é que eles estão descapitalizados, ou seja, eu creio que hoje um banco que apresentou resultados, deixem-me ver se eu apanho aqui é o PACW e o WAL, que é o Western Alliance Bancorp, e o PacWest Bancorp. Eles apresentaram resultados e os depósitos caíram 3 bilhões, ou seja, facto que o JP Morgan, Bank of America e afins tiveram aumentos nos depósitos, mas estes tiveram quebras brutais e estão a trazer problemas estruturais, porque é aquela história, né? Lança-se um rumor que tem uma lógica, a lógica de que o Silverbank e afins não estavam a fazer hedge, estavam com problemas de hedge face às obrigações que tinham comprado, que estavam a dar muito menos que as obrigações que estão a dar atualmente, mas esse rumor levou a uma fragilidade maior que se está a alastrar, ou seja, este é o tema hoje, é por isso que isto cai, de certa forma. Estruturalmente as coisas ainda se mantêm bullish, mas a realidade é que aquilo que estava bearish ficou ainda mais bearish, ou seja, as small caps que estavam naquele ponto de é agora que isto vai começar a inverter e vai começar a romper, não é o que está a acontecer. Olhando então para o resto do PSI, temos a Galp a cair, o petróleo caiu, a Galp acompanhou, as petrolíferas estão a cair bastante também. A questão é a recessão, se temos problemas financeiros, então a recessão agrava-se e torna-se mais profunda. Depois temos a nós a cair 1,66, 1,24 para as elétricas, ou seja, a EDP a cair, renováveis a cair. É algo que está a acontecer e continua a acontecer. As renováveis, apesar de estarem naquele ponto super interessante, elas não sobem, elas ainda não deram um sinal de tentativa sequer de inversão de tendência. Os CTTs ficaram quietos, creio que esta semana apresentam resultados, a Semapa também ficou quieta, a Navigator também, a Altri também. Tudo o resto praticamente a cair, com destaque também aqui para a Sonai, que caiu, enquanto que a Jerónimo não. Em termos de calendário, hoje aquilo que saiu foi que as encomendas à indústria ficaram abaixo das expectativas no
período anterior tivemos uma queda, estava-se à espera de um aumento, houve esse aumento, mas ficou abaixo. Os JOLTS, ou seja, os Job Openings, reduziram abaixo daquilo que era a previsão, ou seja, vem ajudar àquela questão da recessão, desemprego, se começar a aumentar e a criação de empregos começar a diminuir, as coisas começam-se a aprofundar. De resto, não tem assim nada, não houve assim nada de especial. Aliás, vocês já sabem, a bolsa, tudo tem a ver. As pessoas dizem que é especulação. Tudo é especulação a partir do momento que nós tentamos antecipar algo. Né? Eu, quando entrei na Enphase, eu disse assim: ó, tem dois cenários. Ou antecipo uma subida, ou antecipo aquilo que normalmente acontece, que é queda. As coisas estão bullish, vou antecipar. E o que é que aconteceu? Aconteceu que caiu. Mas eu especulei. Olhando para os dados da manhã, aí sim vamos começar a ter dados que são importantes. Vamos ter primeiro a declaração da FOMC, que é importante. Porquê? Porque a definição da taxa de juro, eu creio que está mais do que subentendido que, no mínimo, vamos ter um aumento de 25 pontos, no mínimo, e é praticamente garantido. Agora, o discurso deles, se eles anteciparem uma pausa, eu não sei como é que o mercado vai reagir, porque, como eu já vos disse, sempre que o Fed faz pivô, não se esqueçam, pivô não é fazer pausa, pivô é baixar, apesar que eles podem usar esse argumento da pausa ser um pivô, mas não é. Pivô é quando muda a política e faz cortes, ou aumentos quando está numa fase de cortes, mas se começarmos se começarem a dar indicações de receio, digamos assim, porque eles começaram com aquela história de que não ia haver recessão, depois a recessão era leve e agora estão naquela fase de vamos tentar que a recessão seja leve. O mercado pode reagir mal. Portanto, amanhã não se esqueçam, a declaração da FOMC é o mais importante. Vamos ter movimentos antes da FOMC, mas à partida será nesta hora que teremos um movimento real. Só um alerta, as duas últimas vezes subiu com a FOMC, com a definição da taxa de juros, com a declaração escrita. Esperem pelo Powell. Esperem pelo final do discurso do Powell. Na minha ótica, esperem pelo dia a seguir. Porquê? Porque as duas últimas vezes subiu e nos dias seguintes caiu, inverteu completamente. Pode acontecer o oposto, pode não acontecer. Em termos de options para sexta-feira, algo que eu vi o comentário do Mário, no vídeo, ainda vou responder, é que a VIX estava baixa, hoje subiu bastante, é um facto, já estava a subir, de certa forma, mas subiu bastante. A VIX mede a volatilidade das options e o grande problema é que a VIX antes respondia muito a esta questão de as options sobre o SPY e afins, né? O SPY é aquilo que é o ETF mais transacionado, não se esqueçam, isto é dinheiro, não são pontos, enquanto o SPX são pontos, este é dinheiro, são dólares mesmo, a forma de transacionar é diferente, mas a grande questão é esta, por norma estas options expiravam à segunda, quarta e sexta, segunda era residual, quarta era residual e à sexta-feira onde tínhamos o grosso. Neste momento as coisas continuam assim. O grande, ou seja, o volume maior continua a ser sexta-feira. O grande problema é que eles alteraram o sistema e agora eles têm options que expiram todos os dias e isto faz com que exista volatilidade logo na abertura, mas é uma volatilidade que é incontrolável no sentido em que as pessoas abrem options a expirar no próprio dia, seja calls, seja puts, e como isto tem andado com um sobe e desce tremendo, eles têm fechado, têm perdido dinheiro e isso leva a que suba, depois abrem e começa a cair, e a VIX não tem estado a dar informação muito clara sobre a volatilidade, porque nós temos estado com
volatilidade, não é uma subida linear. No entanto, quando digo subida linear, estou a falar dos mercados. No entanto, a VIX tem estado a descer e quietinha, desce quieta, desce quieta. Hoje está a ter um grande movimento. Estão a ver a quantidade de options que estão a entrar, por exemplo, para o dia 2, bastante interessante, fora do comum daquilo que era o normal, não é? 180 mil, vocês estão a ver, a quantidade é brutal. Claro, isto foi que o volume, ou seja, estas não são as que estão em aberto, estas são as que estão em aberto, ou seja, abre e fecha e depois a VIX anda aos saltos. Não olhem muito para a VIX neste momento, não dá informação interessante. Quanto a sexta-feira, então, para o SPY, continuamos aqui com duas balizas, os 400, 413 ou 4130 e os 4200. Neste momento estamos abaixo desse valor, porque a queda foi tão forte que eu por acaso não estava a acompanhar. O SPX está nos 4100, ou seja, está ligeiramente aqui acima. Mas a grande questão é mesmo se isto é baliza para hoje. À partida, a bolsa acabará por subir ligeiramente para o fecho de mercado. Em termos de apresentação de resultados, não se esqueçam, hoje vamos ter a AMD. A Uber apresentou resultados, deu prejuízo abaixo da expectativa. Creio que foi 1 cêntimo de diferença para o earnings per share. Teve a subir 8%, creio, no pre-market, agora não faço a mínima ideia. Hoje vamos ter então a AMD e a Ford. A BP apresentou também resultados extremamente positivos. Estejam atentos à AMD. Eu, por acaso, eu tenho uma posição nela, ela está ligeiramente negativa, não é por aí. Aquilo que é por aí é que, não se esqueçam, a última informação que nós tivemos foi que o setor dos PCs tem estado em queda e caiu bastante nos últimos tempos. Isto pode afetar a apresentação dos resultados da AMD. De resto, não é a única que poderá mexer o mercado no dia a seguir. Agora, olhando aqui para o nosso, se isto sobe, para o nosso PSI, ter aqui um dia, não é trades, é análise. O PSI, hoje tivemos uma queda, foi uma queda, não é? Perdemos o pivô, à partida vamos fechar a gap, à partida vamos até à moving average. À partida é isto que irá acontecer, só se aparecer alguma informação pelo meio que seja relevante. De resto, aquilo que vocês têm que olhar é que temos aqui uma zona de suporte importante, ou seja, fizemos aqui uma zona de breakout, né, desta zona, rejeição, furamos. À partida, o mais certo é fazermos suporte aqui. Mais certo, não é garantido que pare por aí, ok? Mas à partida será este o comportamento para amanhã, ou seja, se abrimos com gap down, vem diretamente aqui, depois terá o bounce. Olhando para o IBEX, também caiu bastante, a Europa toda afundou. O tema na imprensa era que a inflação subiu. Honestamente, a inflação andava a cair e a bolsa não queria saber. A inflação subia e a bolsa não queria saber. Não é por aí. Eu continuo a dizer que isto é a questão do abalo financeiro, que neste momento existe nas estruturas financeiras, que pode criar problemas em todos os setores. IBEX fechou a gap, é a parte importante. Tem outra enorme aqui assim. CAC também perdeu a zona de pivô. Temos a tal sequência bearish, que é a sequência de mínimo mais o higher low neste momento, mas agora temos um lower low e tínhamos aqui um máximo mais baixo que o anterior, que era uma forte resistência. Portanto, estamos numa zona de suporte, temos aqui uma gap. O trajeto será o mesmo, sabendo que o facto de estarmos aqui nesta zona de suporte poderá levar a que
as coisas subam amanhã e não caiam com gap down. No entanto, muito cuidado. Porquê? Porque esta zona agora é resistência, né? Fechou ligeiramente abaixo destes máximos, esta zona é resistência. Portanto, eu acredito que o movimento será o mesmo, será vir aqui, fazer um bounce, depois testamos aqui a resistência e logo vemos. E depois temos o DAX, que basicamente também está na zona do suporte, tal como o CAC. Ou seja, em termos de movimentos, o IBEX fechou uma gap, tem mais gaps abaixo, perdeu as duas moving average, as coisas não estão assim muito positivas. Olhando para o Standard & Poor's, é praticamente a mesma coisa, não é? Perdemos a moving average, a última vez que perdemos, fizemos um novo mínimo. Este novo mínimo coincidiu com o moving average. Temos aqui uma gap, isto foi um gap up que houve na quinta-feira, pelo que é expectável virmos fechar a gap amanhã e tentar arranjar suporte nesta zona. É uma zona importante, mas a zona é importante desde os 4.007 aos 4.060, portanto atentos, sabendo que depois temos então a FOMC e as coisas simplesmente podem inverter e voltar para cima. Nós já sabíamos, esta linha roxa é uma linha que dá muito tempo e é uma zona que tem tido bastante resistência, né? Sempre que furamos, normalmente caímos, se não furamos, caímos na mesma. E nesse aspecto, para já, é né, se olhamos para a estrutura, nós vemos mínimo, mínimo mais elevado, tínhamos aqui o mínimo mais elevado, fizemos um mínimo mais baixo, mas como fizemos um novo máximo, é como se tivéssemos aqui aquela indecisão. Enquanto não rompermos este mínimo, não vamos ficar bearish. As QQQs, praticamente a mesma coisa, e o Russell, que é o que está mais fraco, em clara tendência de queda, não está a haver apostas de risco na bolsa, ou seja, aquelas que têm um potencial de crescimento são as mais arriscadas, não são as que estão a segurar o Standard & Poor's e afins, muito pelo contrário. Agora até o Dow Jones está a cair bastante, a voltar para a zona de suporte. É importante não fazer um novo mínimo, é importante aguentar esta zona aqui. Depois temos a VIX, que hoje voltou cá para cima. Agora, podemos ter outro dia assim? Podemos, literalmente. Isto foi em março. E a parte importante é esta: desde o início de março até agora, vejam aquilo que nós fizemos. Início de março, está aqui. Início de março. Nós caímos e praticamente estamos no mesmo ponto. E por isso é que eu digo, a VIX não tem dado assim grandes informações, né? Enquanto a VIX teve aqui estes pontos de subida e depois começou a cair, pelo menos os mercados não. Os mercados estão praticamente ao mesmo nível que estavam neste dia. O dólar hoje caiu, mas está a tentar inverter a tendência e depois temos o petróleo a voltar para a zona dos 73, até furou. Sinceramente é tal coisa. Estão a ver aqui pelo título, aquilo que falam é que as economias desaceleraram. A economia desacelerar não é responsável por 5% de quedas. E a economia não desacelerou, ela já vem a desacelerar há muito tempo. Por isso é que o PIB tem estado em queda, apesar de baterem de certa forma as expectativas, porque não é negativo. No entanto, a realidade não é por isso que as bolsas estão a cair. As bolsas estão a cair por causa do sistema financeiro, literalmente. É a minha opinião, não é um facto. As informações que eu recolhi não levam a concluir que seja por o job openings ter ficado abaixo das estimativas. Eu olho para as obrigações e aquilo que vejo é os juros a caírem também, ou seja, reforçam a ideia do Fed fazer pausa ou só aumentar 25 pontos. Vai ser interessante acompanhar de certa forma a Europa, como é que vai ser a definição da taxa de juros da Europa. Mas Bitcoin ontem teve uma forte queda, 4%, hoje está a voltar para a zona de resistência. O ouro deve estar a fazer o mesmo. Ou seja, eu acho que o ouro é um ativo de reserva de capital, não é? É aquele ativo em que as pessoas dizem assim, quero guardar o meu dinheiro, não quero ter na bolsa, vou colocar aqui. A Bitcoin não é, mas estão a tratá-la como se fosse.
atenção, o Bitcoin é um ativo de risco, é um ativo financeiro como qualquer outro. Quando as pessoas dizem que isto vale zero, olhem para a QuantumScape, que desenvolve baterias, ela não vende produtos, ela também vale zero, não é? Ahm, e o mesmo acontece, de certa forma, com a maior parte das cotadas americanas. Porquê? Porque toda a gente tenta antecipar o futuro. Então, se tentam antecipar o futuro, né, hoje em dia olha-se para a Nvidia, que está a subir bastante face à AMD, e aquilo que se está a tentar antecipar é a Nvidia ser um dos maiores players em termos de CPUs para a inteligência artificial. E será que é isso que vai acontecer? Porquê? Porque os valores são tão elevados que basicamente tem levado, é aquilo que eu tenho lido, tem levado a que a concorrência que tem chips menos eficientes começa a apostar seriamente nesse setor. Mas Bitcoin hoje está a fazer um bounce daquilo que foi de ontem, está dentro daquilo que é expectável tecnicamente, ou seja, moving average a 50, voltamos a 13, está como aqui. Agora vamos ver como é que corre amanhã. De resto, está tudo em queda. Vocês olham para o setor financeiro, fechou gaps, tem aqui outra. O financeiro não, o energético, à partida vai lá. O financeiro deve estar a fazer perder a zona de suporte. Tem aqui o pivô que é importante, vamos ver se não o perde. E as tecnológicas basicamente são as que estão melhor e estão numa zona de suporte, mas atenção, as tecnológicas estão bem porque as big caps, né, os dinossauros como Apple, Microsoft e afins, têm estado bem, somente por causa disso. Green Volt, continuamos com queda, né? Aquilo que nós estávamos à espera era que começasse a romper e não rompeu. Pelo contrário, a pausa para já é para queda. Continuamos na zona de suporte, continuamos a olhar aqui. Acho que é a parte mais interessante é ver como é que, se vier aqui, como é que reage a estes mínimos, se existe pressão compradora. Para já, aquilo que existe era uma tentativa de romper esta zona e depois simplesmente voltou para baixo, não conseguiu. Ou seja, o movimento continua bearish. O mesmo acontece com o EDP Renováveis, que furou o martelo de sexta-feira e depois veio por aí abaixo e fez um novo mínimo, recuperou qualquer coisinha. A Solaria, que foi aquilo que eu recebi aviso no coisa do Yahoo, tinha um mínimo de 50 e tal semanas, ou seja, furou este pivô. Provavelmente o low aqui foi 14,015, o low hoje foi 13,98. Ou seja, é este o cenário que estamos a ver neste momento nas energéticas renováveis. As coisas não estão bonitas para já, como eu já vos disse. Tem uma oportunidade brutal, mas elas estão muito complexas para nós acreditarmos em inversões. A EDP deu dividendo na sexta-feira, hoje fez uma inside bar, está na zona de suporte, vai apresentar resultados. Em termos de suporte, caso os resultados não sejam positivos e a reação seja negativa, atenção aos gap-ups, como é óbvio, mas a zona dos 4,92, caso comece a furar, ter muito cuidado. Porquê? Porque poderá nos trazer para aqui. Se abrir já num gap down aqui, começamos a ter que olhar não só para os 4,84, mas também para os 4,70, porque esta zona toda é aquilo que existe em termos de procura, não é? Então existe muito volume aqui que poderá arrastá-lo até aos 4,71. Caso seja para subir, mais uma vez, atenção aos gap-ups, abaixo dos 5,12 eu teria algum cuidado, mas rompendo esta zona, vamos para valores muito mais elevados. BCP, tivemos aqui duas quedas consecutivas, esta foi na sexta-feira, de 2,47, hoje caiu quase 4, furou a moving average, estamos próximo da zona de suporte, é um facto, mas perdemos estes pivôs, não é positivo. Eu olharia para aqui, para os 0,21, para ver a reação. Como é óbvio, vocês podem desenhar as Fibonaccis. Aqui nesse sequer chegou aos 123%. Vocês podem desenhar as Fibonaccis para tentar ver onde é que poderá estar o retracement. Neste momento está nos 23,
poderá vir aos 38, que não seria nada de errado. A grande questão é, ela em breve apresenta resultados, quando é que é? Segunda-feira ou para a semana. Ela vai acompanhar aquilo que o mercado faz. Se o mercado começar a cair, ela vai cair também. Suporte importante nos 0,2139 e depois temos que olhar para a parte superior dos 0,2305 como zona de resistência. Galp, praticamente a mesma história. Continuamos a fazer mínimos mais baixos e máximos mais baixos também. Isto é um canal descendente, por norma, os canais descendentes foram para cima. Isso é um facto. Por norma, é a maioria das vezes. Neste momento, aquilo que eu vos digo é assim: se nós olharmos para o petróleo tem estado em queda há imenso tempo. A Galp, não. Tenham isso em conta, acho que é importante. O cenário, seja de subida e descida ou não, à partida para fechar esta gap, uh, à partida para vir aqui aos 10,30, ela está muito difícil de transacionar, principalmente se vocês olharem para a parte de furar o máximo, né? Ela vem aqui, faz pausa, sobe e depois afunda tudo. Está extremamente complexa, extremamente difícil. Estamos abaixo das moving averages, por isso, para já, eu ficaria cauteloso. Vai ter a apresentação dos resultados na quinta-feira e depois, na sexta, aliás, e depois logo veremos o que acontece. Mas para já, a tendência de queda. Tipicamente é aqui que vai fazer bounce, ter Bollinger Band logo aqui nos 10,57. É expectável que faça bounce aí, mas se for um dia como o de hoje, ela vem cá para baixo sem grandes problemas. Nós já tivemos a primeira reação aqui à Moving Average a 13, significa que uma hora já fizemos a reação à de 50, já, e viemos à de 100, aí depois voltámos a perder a Moving Average. Temos uma zona de suporte, isto é claramente uma zona de suporte. As coisas não vão ficar negativas em termos de cenário de longo prazo, enquanto não viemos para aqui assim. Não vão. Este é um movimento típico, certo? Já falámos várias vezes, já falámos porque é que a minha entrada na MFACE foi arriscada. Porquê? Porque normalmente esperamos pela reação à Moving Average e pode falhar, que é o que normalmente acontece, e depois olhamos para a reação à Moving Average a 50, ver se tem suporte na 13. Por isso é que eu digo, as coisas têm andado difíceis, porque quem analisa o comportamento de ontem diz, ok, esta é uma zona boa para entrar, estamos a ganhar suporte. E depois hoje abriu e foram dois flushes. Dois flushes que basicamente corresponde a 1,3%. Voltámos à zona de suporte, agora vamos ver a reação. Partida, resistência nos 4, suporte é bem até aos 3,88. Enfim, ela apresentou resultados, os resultados não foram assim tão maus quanto isso. A zona de suporte, como vocês podem ver, é uma zona importante. Podemos andar por aqui durante algum tempo. Os CTTs acabou por furar aqui a zona de resistência, em antecipação para os resultados, provavelmente. Foi das poucas que ficou positivo, apesar de ter feito uma shooting star, ou seja, um martelo invertido, digamos assim, no gap up. Chegou ao destino, digamos assim, chegou ao destino. Era expectável que chegasse a este destino depois destas velas. Agora a pausa até à apresentação dos resultados, que será quinta-feira. Portanto, se o mercado começar a cair, ela vai acompanhar para digerir este movimento, principalmente nas time frames mais pequeninas, para digerir este movimento. No entanto, vejam, ainda não perdeu a moving average. Enquanto não perder a moving average, enquanto não perder este pivô, não fiquem a olhar para aqui, para esta zona. Quando começar a perder, aí sim, abrindo aqui e começando a romper este máximo, ela vai até aos 3,84. Em todo caso, a apresentação dos resultados pode levar a que ela agora faça pausa ou suba e depois logo vemos o que acontece. Jerónimo Martins, mais uma inside bar, no meio disto tudo terminou neutra, fez um mínimo mais elevado que o anterior e um máximo mais baixo. Por isso é que eu digo, ainda é um movimento bastante neutro. Depois de ter subido, tem nada de errado neste momento. Acompanhem a uma hora, se perder a moving average, acho que é a parte mais importante que vocês têm que ver,
Se perder a moving average, aqui abriu abaixo, voltou cá para baixo, mas logo a seguir voltou para cima. Vocês têm aqui um bom pivô para fazer alguma gestão. Como é óbvio, temos aqui a Bollinger Band. É expectável que faça bounce sempre que vem à Bollinger Band. De resto, não tem nada de errado. Está a fazer tipo uma bear flag, mas isto é uma digestão deste movimento. Não se esqueçam, estamos a criar divergências. Esta divergência para já é leve. E porquê que eu digo que é leve? Porque em termos de máximos, os máximos aqui são mais baixos, aqui são mais altos nestes dois períodos, mas não aqui. Portanto, para já a divergência é leve, mas normalmente estas divergências, esta aqui de queda do RSI e de subida do preço, se olharem para os mínimos, é uma divergência bearish e resolve cá para baixo. De resto, é só uma digestão neste momento da subida dos resultados. A Sonai, essa caiu, mas voltou para a zona. É a zona dela. Agora, nós não queremos começar a cair muito mais. Vai ter suporte aqui assim nesta zona, depois fica extremamente aborrecida de transacionar. Porquê? Porque ainda não furámos o pivô, né? Perdemos este, mas ainda não furámos este e depois vamos sempre olhando para os pivôs seguintes. A apresentação dos resultados ainda está distante e eu acredito que ela é capaz de fazer bounce amanhã, mesmo que façam um novo mínimo. Altri, a rejeição na zona de resistência. Depois destas velas todas, que era a rejeição de preços mais baixos, hoje houve a rejeição de preços mais altos. Isto significa o quê? Significa muita, muita indecisão. Neste momento é daquelas cotadas que está mais difícil de ler, porque a Navigator, se vocês forem olhar, a Navigator está a lateralizar, ela não fura pivôs, ela não fica abaixo de zonas de resistência, apesar de termos aqui uma, mas não fica abaixo. A Altri anda por tudo que é lado, né? Criou esta zona toda e depois veio cá para baixo. E aquilo que a Altri está a fazer está na parte inferior. Se vocês olharem para a Navigator, a Altri estaria aqui. Mas as duas, de certa forma, estão a fazer o mesmo. É uma lateralização. Vamos ver o que é que os resultados trazem. Creio que primeiro vai ser esta, dia 10. Vai ser a Navigator. Fiquem atentos, mas podemos andar aqui entre os 4,85 e os 4,51 nos próximos tempos, é o que ela tem feito. Depois temos a Mota em Gil, que continua a subir, creio que hoje foi aos 2, foi sim senhora, não furou este máximo e fez o martelo invertido. No meio da tendência continua a ser de subida, provavelmente perdemos a moving average uma hora, perdemos. Ela tipicamente perde e também vem aqui à moving average a 100 fazer bounce, portanto vejam se faz bounce ou não, se vier cá e olha para o pivô. De resto ela continua com uma tendência de subida, está a fazer um canal ascendente. Esta vela em si indica preços mais baixos, ok? Porque existe rejeição de preços mais elevados. Bullish só acima dos 2,04€, bearish abaixo dos 1,86. A REN apresentou resultados, deu um trambolhão de 3%, hoje fez a pausa. E é nestas alturas que eu vos digo assim, não é para fazerem investimento nesta cotada, eu não gosto delas, certo? Mas este tipo de estrutura é que temos uma forte queda e temos uma pausa, é quando nós nos devemos concentrar e olhar para estas cotadas. Porquê? Porque estas pausas vão servir como pivôs. Estas pausas vão começar-nos a dar aquela ideia de como é que vai ser a reação à moving average, porque criámos aqui uma zona que, se viermos cá acima, esta zona passa a ser suporte. Se rejeitámos a moving average, começámos a perder esta zona, principalmente o pivô, temos que começar a olhar aqui para baixo. Para já, eu digo para estarem atentos, não digo para fazer investimento, sabendo que temos uma resistência forte nos 2,65, acho que não compensa em termos de risco-recompensa. Olhando para as americanas, vamos começar pelas semicondutores. AMD
rompeu a linha de tendência, ou seja, estava bullish, fez um gap up, mas passou o dia todo a cair. A Nvidia ontem fez nada disso, rompeu e só começou por baixo e foi a subir. No fundo, elas acabam por estar na mesma zona, mas em pontos completamente diferentes, né? A Nvidia está aqui em cima, a AMD está cá em baixo. Vamos ver, vai ter a apresentação dos resultados. Esta, eu vou arriscar, vou ficar para a apresentação dos resultados. Eu creio que o pior que pode acontecer é ela vir para aqui. Os resultados tinham que ser miserável. Quer dizer, nem é o resultado, é o outlook ser péssimos para ficar com uma queda superior a 8%, mas tudo é possível. A Nvidia vai ser afetada pelos resultados da AMD. Agora, poderá haver a tal questão da inteligência artificial, né, dos chips que a Nvidia desenvolve. A última notícia que eu li é que eles têm um poder de preço muito elevado, estão a pedir $20.000 por chip ou alguma coisa assim, e tem havido uma corrida muito grande para o desenvolvimento de inteligência artificial, ou seja, utilização também, né? Olhem para aquilo que aconteceu com a Microsoft. A Microsoft basicamente investiu na OpenAI, que é a tal do ChatGPT, e depois colocou essa inteligência artificial no seu motor de busca, nos seus sistemas operativos, ou seja, integrou, precisa de mais poder de processamento. Vamos ver o que acontece. Para já a Nvidia está com um aspecto muito mais bullish. Meta hoje não está a fazer nada, é uma inside bar. A Sophie, a zona de suporte é aqui. Isto está aqui a verde, eu devia de carregar um pouco. A zona de suporte é aqui. Ela tem que ficar por aqui. É aqui que ela vai ter que fazer um bounce. Existe um potencial bounce, principalmente até aqui, mas ela é tão volátil, quer dizer, ela é menos volátil que uma Affirm ou afins. O potencial será vir até aos 5,17 e depois ver a reação à moving average. A grande questão é mesmo esta: no primário que até ela teve a subir, ela acabou por abrir a subir quase 5% e depois deu este trambolhão todo. Ou seja, deste máximo, temos aqui até aqui, são 27%. Por norma, ela vem até à moving average, portanto, são daquelas oportunidades para day traders, nada mais. Não se esqueçam que o tema dos bancos regionais e da banca está em cima da mesa e isto não é um movimento bullish, isto é um movimento para day traders, apenas e somente. O suporte é importante, ok? A Farm continua a acompanhar aquilo que as outras estão a fazer e o mesmo acontece com a Upstart. A Farm também está na zona de suporte, é aqui uma gap, a partida fecha esta gap. A Upstart já deve estar em mínimos, porque ontem fechou a gap, creio. Ontem fechou a gap, hoje já está em mínimos, está quase a furar o mínimo de sempre. Portanto, fintechs, eu ficava fora. Olho para a Palantir estava tão bem, o que é que a Palantir agora está a fazer? Primeiro rompeu o canal ascendente que nós tínhamos, já o perdemos. É uma cotada interessante no sentido em que este disseram ao Microsoft que este ano vão dar lucros. É essa a previsão deles. E tem sido massacrada. Ela está ligada ao data mining. Há quem diga que é inteligência artificial. Não é. É data mining. Basicamente fazem a recolha de dados, tratam os dados e é por aí que tentam fazer redução de custos ou antecipar manutenções no setor da aviação e afins. Mas os movimentos têm sido brutais. Ela chegou a estar positiva hoje, só para vocês terem uma ideia. Ela todos os dias chega a ficar positiva, mas hoje ela chegou a estar a subir 1,64 e depois veio por aí abaixo. Enquanto o Skype continua em quedas, parece a Sophie, ela apresentou os resultados não foi assim nada por aí além, eles baixaram os custos, é um facto, mas estão a ver a gap, eu acho que é para aí que ela vai. Lucid, extremamente volátil, subiu em 2 dias 20%, daqui a pouco vai limpar esses 20% de subida, vir em direção ao suporte. A Tesla também chegou a estar nos 160 e poucos, rompeu este máximo e depois o mercado começou a inverter e a Tesla acompanhou. Está numa zona de suporte, eu ainda acredito que ela virá aqui. Não fiz entradas,
por causa disto. A última vez que não fiz entradas por causa disto foi aqui e porque olhava para esta zona, portanto, as coisas não estão fáceis, né? A grande questão é esta. O canal é descendente e estes canais, por norma, rompem para cima. Há muita gente que está ansioso que ela comece a dar o sinal para fazer entradas. Agora tem aqui tanta resistência que eu não sei se vale a pena hum, segurá-la para o longo prazo, né? Começando a romper a moving average, vocês olham para uma subida de 23%. Antes fará aqui uma paragem. Mas existe o reverso da medalha, que é uma queda, né? E essa queda, daqui até aqui, é de 26 também. É como se estivéssemos a meio. Xpeng também ela ontem começou com um gap down e fechou bastante positiva. A NIO fez o oposto. Ou seja, o NIO é aquela que eu tenho. Neste momento até tenho mais ações do que na Xpeng e ela hoje afundou. Quer dizer, os dados das entregas por parte da NIO têm sido bastante positivos agora. Mesmo assim o mercado vejam, o setor dos EVs está péssimo, está difícil de gerir. A única que está a tentar inverter é a Rivian, mas não consegue. Depois temos a Enphase, está a fazer o comportamento que se estava à espera. Como diz o outro, a culpa foi minha de ter entrado, eu é que decidi, tentei antecipar. Aquilo que se está à espera é quando temos uma queda forte na apresentação dos resultados, que haja uma rejeição na moving average. Eu aquilo que queria, por isso é que fiz a entrada, era ela vir aqui assim para esta zona e depois ver então a reação. Ela nunca deu essa hipótese, ela vai ser para baixo. A Amazon deve estar a fazer o mesmo, ou seja, chegámos à moving average e agora vamos ver como é que se resolve. Eu continuo bullish na Amazon, apesar de termos perdido o pivô, e continuo bullish só por um motivo. A zona de suporte é importante e nós olhamos para mesmo a Shopify está a fazer o mesmo. Portanto, para já as coisas estão muito estáveis, como é óbvio. Estáveis ou não, elas estão extremamente voláteis, porque se vocês olharem para a Shopify que rompeu esta zona, que era extremamente importante, com volume, basicamente depois já caiu desde esse máximo até agora, já caiu 4%, mas já teve a cair 6%. Vai apresentar resultados em breve, por isso muita atenção. Depois temos a Google, zona de suporte também. Olhamos para a Intel, que apresentou resultados bastante positivos e está a aparecer a SoFi, né? Um gap up, eu creio que ela chegou a estar a subir 8% e depois simplesmente veio por aí abaixo. Não dá hipótese, quer dizer, ela dá hipótese para entrar ou sair, mas não dá hipótese este tipo de movimento. Fecho da gap completo, como é óbvio, isto abre expectativa de quê? De bounce. E esse bounce poderá trazer-nos de volta para os 31, mas de resto são 3 velas em queda. Estou à espera que haja um bounce, mas apenas isso. Ou seja, estou à espera que seja apenas um bounce. Em termos de retracement, está no Golden Pocket, mas eu não ficaria muito entusiasmado se ela viesse aqui. Eu ficaria entusiasmado quando ela romper esta zona. Ela fez isso antes e depois não aguentou. Depois temos a Apple. Ela vai apresentar resultados esta semana, hoje não está a fazer nada especial. É uma queda, é um facto, mas em termos de estrutura, continua bullish. Microsoft, idem aspas, aspas. Esta gap já foi, abriu, foi aqui uma em baixo. A tendência continua a ser de subida nestas, não tem assim nada de alarmante. E depois agora vamos só dar uma vista rápida pelas petrolíferas e temos a Exxon, que estava a fazer de certa forma aquilo que a Galp estava a fazer, só que esta está a fazer o canal ascendente, a Galp está a fazer o canal descendente, mas veio hoje fechar diretamente a Galp. Tem outras aqui, certo? Mas aqui assim e aqui, mas basicamente veio fazer isso. Já a Oxy está a ficar na zona de suporte, continua com o canal descendente. Poderá ser uma das que poderá reagir, se houver reação positiva, né, de subida, é aquela que poderá reagir melhor, porque são vários dias a cair. Ela desde 3 de Abril não faz mais nada se não cair. E depois temos o Bank of America, que na apresentação de resultados
rompeu a nossa zona que era de breakout, veio cá, não aguentou o suporte, caiu mais um bocadinho, começou a tentar subir e ontem fez um gap up e hoje está a acompanhar aquilo que o mercado financeiro está a fazer. Não está bearish em termos de estrutura de mínimos, né? Já perdemos os pivôs, isso é um facto, mas mínimo mais elevado e para já mínimo mais elevado. Se perdermos este mínimo, eu ficaria com muito cuidado. Neste momento a resistência está nos $29, e o Wells Fargo deve estar a fazer o mesmo. Está na zona de suporte, vamos ver o que é que acontece. É natural acontecer estes movimentos, ou seja, nós fazemos breakouts e depois vir testar o suporte. Agora, não é positivo vir aqui para baixo, isso é, pelo contrário, é bastante negativo. E depois temos as chinesas que até estavam-se a aguentar, mas estão a fazer aquilo que o mercado está a fazer. O mercado está em queda, elas estão a cair. Tão simples quanto isso. Todas em zonas de suporte, e por isso é que eu acredito que vamos ter bounce, mas o problema da FOMC é que poderá extremar as coisas, né? Aquilo que se chama o movimento 2 sigma. Não se esqueçam, deixem o like, partilhem, comentem, entrem no Discord. Eu não tenho estado muito ativo no Discord ultimamente, mas entrem no Discord e sigam os Moving Average, acho que é a parte mais importante. Moving Average e pivôs, acho que é a parte mais interessante de acompanhar. Tudo o resto é percepções, não é? Todos nós temos direito a uma opinião, todos nós temos, conseguimos argumentar. A grande questão é, tivemos uma subida forte, estávamos à espera de uma correção, não estávamos à espera de uma correção tão forte, eu pelo menos não estava, honestamente, não estava, e pelo contrário, aquelas em que eu saí ainda ficaram mais acima, ou seja, ainda subiram. Aquelas que eu não saí foram aquelas que caíram. Por vezes é isto. Bons negócios a todos e até amanhã.